Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a English Teacher Carol e nós estamos de volta com mais uma aula para você que está no nível iniciante, ok? Nós artistas e orientadores da Fundac estamos preparando sempre, toda semana, para vocês um conteúdo maravilhoso para acrescentar nos seus estudos. E hoje nós iremos falar sobre o famoso verbo to be. Olha só, tem gente que até se arrepia, não é mesmo? Quando escuta to be, porque é aquele verbo que desde criança a gente sempre está ali ouvindo falar dele e muitos de nós, adultos, não sabemos ainda o que o verbo to be significa. Primeiro, nós iremos falar sobre os pronomes, vamos falar sobre o sujeito, ok? I, em inglês, I quer dizer eu, ok? You em inglês quer dizer você. Depois nós temos o he, não sei se vocês lembram, né? Quem é da minha época. He, eu vou falar um exemplo de um personagem que vai fazer com que você se lembre sempre o significado de he. Eu vou falar sobre o He-Man. Quem já ouviu falar do He-Man? He-Man era um personagem, era um homem. E tinha a She-Ra, que era uma personagem guerreira também, que era uma mulher. Por que eu estou falando sobre o He-Man e a She-Ra? Porque em inglês, he significa ele e she significa ela. Então fica muito mais fácil a sua memorização, não é mesmo? Depois nós temos it. O it, pessoal, ele serve tanto para objetos e coisas como para animais, ok? Nós temos depois o we, parece até francês, né? We, mas não é, é inglês. E o we em inglês quer dizer nós, tá? No plural. E depois nós temos they, ok? Que em inglês significa eles ou elas, também no plural. Então nós temos I, you, he, she, it, we e they. Muito bem. Nós iremos falar então agora, que já conhecemos o prenome, nós falaremos sobre o verbo, tá? Normalmente em inglês os verbos funcionam como em português. Por exemplo, o verbo beber é o verbo to drink. O verbo comer é o verbo to eat. E normalmente é assim que funciona. Porém, existe um verbo em inglês que é chamado de o verbo to be, que você não vai usar ele como to be. Você vai usar ele para duas coisas, para dizer ser e para dizer estar, tá? E você não usa ele como to be, você usa ele de três formas. Ou você vai usar o am, ou você vai usar o are, ou você vai usar o is. Então o nome dele é verbo to be, mas você não vai falar to be, você vai falar am, ou are, ou is, dependendo da pessoa, ok? Se o verbo to be é o verbo que significa ser e estar, vamos aos nossos exemplos. I, eu, você já aprendeu que I significa eu. Se eu quiser falar eu sou ou eu estou, eu falarei I am. I am, ok? Exemplos. I am an English teacher, ok? I'm happy, ok? A contração do I am é I'm. I'm so happy today, ok? Simples assim. Depois nós temos o you, que significa você. Para o you, queridos, nós iremos usar o are, ok? You are. E o que significa you are? Significa você é ou você está, ok? Por exemplo, you are beautiful, ok? Você é bonita. Ou you are working, você está trabalhando. Ou you are at home, você está em casa. Então, vocês estão começando a compreender
que o verbo to be, ele serve para ser e estar. Você vai falar do mesmo jeito. You are beautiful ou you are at home. Do mesmo jeito. You are serve para você é ou para você está. Olha só que interessante, não é mesmo? Depois nós temos o he, que eu já disse que significa ele. Para he, nós falaremos is, ok? O verbo é is, tá? Então, he is significa ele é ou ele está. Por exemplo, ele é legal. He is nice. Ele está trabalhando. He is working. Da mesma forma, ok? E assim será para she, que significa ela, também usaremos is. Por exemplo, she is a nice person. Ela é uma pessoa legal, ok? She's a nice person, ok? She is an English teacher. Ela é uma professora de inglês. She is happy. Ela está feliz. She is at Fundac. Ela está na Fundac. Então, do mesmo jeito, vai funcionar para ela é ou ela está. Do mesmo jeito que nós falamos sobre o he, ok? E outro que nós também usaremos, o is, é o it. It, como eu já disse, serve para animais e objetos. Por exemplo, it's a table. It is a table. Ok? É uma mesa. It is a purse. É uma bolsa, tá? E no inglês americano eles contraem bastante, né? Fica it is. It is a table, ok? Então serve para isto é ou isto está. Por exemplo, it is on the table. Isso está sobre a mesa. It is, isto é, isto está. Ok? E falaremos sobre os dois últimos, que é o we are, nós somos ou nós estamos. Por exemplo, we are friends. Nós somos amigos, ok? We are at school. Nós estamos na escola, tá? Então, we, nós usaremos o are, ok? E ele significará nós somos ou nós estamos. E o they também será o are, ok? They are significa eles são, elas são, ou eles ou elas estão. Por exemplo, eles são casados. They are married. Eles estão juntos. They are together. Eles estão felizes. They are happy. Ok? E assim por diante. Então nós temos I am, you are, he, she e it is, we are e they are. Se vocês pararem para pensar, quantas pessoas são? Ele, uma. Ela, uma. Isto, esta coisa. Quantas coisas são esta coisa? Uma coisa. Então, toda vez que for um só, nós usaremos is, porque is é o singular, ok? Para uma pessoa, para uma coisa, sempre será is, porque is significa é ou está. E o are? O are é o plural, olha como é simples. Então, nós temos you are, we are e they are. Quantas pessoas são we? Nós. Várias pessoas. Então, usarei are porque é plural. Quantas pessoas são they? Eles ou elas? Muitas pessoas. Duas, mais que uma. Então, também usarei o plural, que é are. Ah, professora, mas you não significa você? Por que então que eu uso are para you? Porque you, olha só que interessante, pessoal. You, vocês vão usar tanto para você quanto para vocês. E aí vocês vão ter que analisar o contexto. Por exemplo, se eu perguntar how are you? Eu estou perguntando como vai você. Agora, se eu falar, por exemplo, how are you?
How are you, class? Ou how are you e apontar para várias pessoas. Estou perguntando como vão vocês. E o único que é o am é o I, ok? O único que vai ficar com a conjugação usando o to be com a forma am é o I. Então, I am, you are, he, she, it, is, we are e they are. É muito simples, pessoal. Um verbo que significa duas coisas, ser e estar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre isso, ok? Bye, bye!